vejam bem, a gente já falou todo o que tinha que falar sobre a organização do curso, objetivos. Então, nós agora vamos a dar início a uma análise, basicamente, dos mercados. Começamos por um mercado em geral, depois nós vamos a falar sobre o efeito do risco no mercado, o efeito dos incentivos, das assimetrias de informação e dos mercados inteligentes. Mas todo tem que começar pelo princípio. E o princípio é o seguinte: para representar o mercado, nós vamos usar um modelo que é fundamentalmente didático, mas que ele tem se mostrado, vamos dizer assim, capaz de representar os vários aspectos dos mercados, tanto dos mercados livres como dos mercados regulados. Que no nosso caso, evidentemente, nosso objeto de estudo é o mercado regulado. Mas temos que começar também por saber como funciona o mercado em várias condições, ou seja, por que o mercado livre chega a certos objetivos e o mercado regulado obtém outros, quais são as diferenças, e aí sim a gente vai a estudar mais profundamente a regulação, e em particular a regulação dos mercados elétricos feita pelo governo brasileiro, ou seja, feito através da agência reguladora de energia elétrica, a ANEEL. Bom, então, o primeiro aspecto, então, é o modelo que a gente vai usar. Infelizmente, a gente não tem como projetar, mas a gente vai deixar no Moodle, à disposição de vocês, todo o texto e as figuras que nós vamos usar. E eu vou usar, dentro das minhas possibilidades, vou usar o quadro para mostrar mais ou menos o modelo e analisar um pouco, então, as várias condições de funcionamento do mercado elétrico. Primeiro ponto, então, o mercado em geral, como é que a gente representa? Bom, ponto número 1, o mercado é um âmbito em que interagem os agentes econômicos que chamamos de consumidores e os agentes econômicos que chamamos de produtores. No caso do mercado regulado, aparece um terceiro agente que é o regulador. Mas, em geral, os mercados se estudam como uma interação entre consumidores e produtores. E, consequentemente, um modelo de mercado tem que conter um submodelo de consumo e um submodelo de produção. Juntos, eles constituem o mercado. Bom, não vamos vamos dizer, a falar em detalhe de como se obtém o modelo de consumo e o modelo de produção, porque nos levaria muito tempo e nos tiraria, nos impediria de analisar mais profundamente o nosso objetivo concreto. O curso pretende ser pragmático, não estamos aqui para estudar teoria nem modelos matemáticos em geral, estamos para usar, aplicar em problemas concretos. Então, o consumidor, no caso seria o consumidor de energia elétrica, ele, como é que vê a energia elétrica? Ele vê a energia elétrica como algo que brinda a ele satisfação.
se ele não enxergasse na energia elétrica uma fonte de satisfação, evidentemente que nem compraria. Agora, essa satisfação tem que ser mensurada. Então, os economistas definem o que chamam uma função de utilidade. Da utilidade que brinda a energia elétrica. Então, por que uma função? Porque eu vou atribuir a cada quantidade de energia elétrica uma utilidade que o consumidor adquire e consegue mediante o uso dessa quantidade. E nessas condições, a função de utilidade é uma função que tem certas características que não vem ao caso. O importante é que essa função de utilidade me define o quê? Me define, então, a recompensa que um consumidor elétrico obtém desse consumo. Mas, por outro lado, é lógico que para obter essa quantidade ele tem que pagar a tarifa ou preço do mercado. Então, na verdade, o que interessa ao consumidor não é exatamente a recompensa, porque tem também, além da recompensa, tem um ônus, que é o pagamento. Então, o que realmente define digamos assim, a propensão a consumir do consumidor com respeito à energia elétrica é a diferença entre a utilidade que recebe e o preço que paga. O preço que paga, o quanto é? É a tarifa pela quantidade. A função utilidade é uma função quadrática, que nós vamos a discutir agora. Como é que fazem os economistas para encontrar a compra, o que um consumidor compra em relação ao preço? Ou seja, o objetivo dos economistas é encontrar, para cada preço de energia elétrica, quanto consome um cara determinado. Então, que é o que se faz? Se faz a diferença entre a utilidade e o pagamento, que é o que se chama excedente ou surplus do consumidor. Entende? Então, questão básica. O que define a compra de energia por um consumidor é fundamentalmente a diferença entre a utilidade que recebe e a quantia que paga. Então ele tem 1 menos o pagamento P, e isto que nós chamamos de surplus, ou excedente. Surplus não é um termo difícil de encontrar como termo da língua portuguesa. Por exemplo, nos dicionários comuns não está, mas nos textos técnicos de economia ela é usada. Mas vocês podem interpretar a surplus como sinônimo de excedente. Ou seja, é a utilidade que excede o preço pago. Então, o que faz? O que é um consumidor? Um consumidor é basicamente um maximizador do surplus. Ou seja, é como se ele tivesse uma maquininha na cabeça que calcula a derivada de S com respeito à quantidade de energia elétrica, que vamos chamar de E. Como nós estamos nos referindo a mercados elétricos, então a quantidade de produto vamos chamar de E, de energia elétrica. Os economistas chamam muito de Q, a quantidade, é mais geral.
Mas aqui não vale a pena estar generalizando e vamos mais direto ao nosso objetivo, igualando isto a zero. Então, daqui, se eu substituir U pela sua função quadrática e P pelo produto da tarifa multiplicado por E, pela quantidade, isto é o preço da energia elétrica de E kWh de energia elétrica. Então, vejam bem, se eu faço estas contas, que não vale a pena fazer, eu chego a uma relação muito importante, que é a seguinte, que a quantidade de energia que consome um consumidor tem esta forma. Isto é o preço da energia elétrica, a tarifa. Agora, A e B, o que são? São o que os economistas chamam de parâmetros de preferência. Eles, de alguma maneira, exprimem a preferência do consumidor por consumir energia elétrica. Outros chamam também de propensão a consumir. Logicamente, tem caras que são mais ou menos propensos a consumir energia elétrica. Tem aquele cara, por exemplo, que usa a internet todo dia. Se falta energia elétrica, morre. Há outro cara que não se interessa. Tem caras que nem gostam de internet. Bom, esses caras, sendo de dia, precisando de luz, é possível que desenvolvam uma preferência muito escassa com relação à eletricidade. Então, são termos variáveis, dependem de cada consumidor. E, naturalmente, esses termos se agregam, ou seja, eu posso, de alguma maneira, compor, acumular todas as preferências dos consumidores, por exemplo, da CEMIG, e formar parâmetros agregados de consumo. Ou seja, com isso represento o quê? A totalidade do consumo da CEMIG, que é o que nós vamos fazer. Pulando um pouco muitas etapas, nós passamos agora, digamos assim, praticamente um semestre de economia, mas nós agora temos condição de um modelo do consumidor. Este vai ser nosso modelo do consumidor. E volto a repetir, A é o que os economistas chamam de avidez pela energia elétrica. Ou seja, quanto mais ávido. E B, o que é? Que, veja, está no denominador, ou seja, é um termo contrário a A. B representa a saciação do consumidor, ou seja, que é a saciação? É a diminuição da avidez devida ao consumo já efetuado. Quanto mais eletricidade gastou o cara, menos deseja. Muitos têm uma imagem muito simples, uma cerveja gelada na praia. A primeira cerveja paga qualquer coisa. A segunda, um pouco menos. A quarta ou quinta, já nem quer. Você vê que, apesar de avidez muito alta, há uma saciação que termina, vamos dizer assim, que consegue que a propensão desapareça. Depois de uma certa quantidade consumida, deixa de haver propensão. Essa é a ideia básica do consumo de energia elétrica. E a forma em que nós representamos o consumidor ou um agregado de consumidores. Por exemplo, os consumidores da CEMIG. Ok? Bom, isso então com relação ao consumo. Agora, com relação ao produtor, é claro que os economistas têm representações dos produtores, dos indivíduos produtores. Mas nós, na verdade, estamos interessados não em indivíduos, nem em firmas. Estamos interessados na estrutura empresarial das concessionárias de energia elétrica. Porque isso, o mercado que nós vamos a estudar é um mercado que depende da concessão
por parte do Estado de certas áreas que justamente constituem a concessão. São áreas geoeconômicas. Ou seja, são áreas que, dotadas de uma certa geografia e, ao mesmo tempo, de uma certa constituição dos consumidores. Podem ser consumidores ricos, pobres, ou seja, interessa a distribuição de renda, interessa o tipo de terreno, porque o custo da rede é muito maior, importa o clima, importa um conjunto de fatores que definem a geoeconomia da área de concessão. Então, essa obtenção dos parâmetros A e B a partir da geoeconomia da área de concessão é um processo bastante complicado, não é? Que fuge um pouco a nosso objetivo. Não é? Em primeiro lugar, porque não é, vamos dizer assim, algo que esteja tão na moda como os estudos de mercado elétrico propriamente dito. Não é? É mais um trabalho que se distribui, quem sabe, entre, por exemplo, economistas, políticos, sociólogos, se envolve uma série de questões, inclusive sociais, como distribuição de renda. Um dos aspectos importantes no estudo dos mercados elétricos que tem hoje em dia muita importância é justamente os sistemas tarifários sociais. Ou seja, são sistemas que tendem a corrigir a, digamos assim, concentração de renda. No Brasil nós temos hoje em dia uma concentração de renda grande. Algo assim como 10% da população tem metade do total de dinheiro que existe no Brasil. Ou seja, 10% tem 50%. O 90% restante tem exatamente a mesma quantidade, o outro 50%. Isso mostra uma concentração. Então, entre os objetivos políticos do governo está em usar o mercado elétrico como um dispositivo de desconcentração de renda. Por isso está a famosa tarifa baixa renda, etc. Como dimensionar uma tarifa baixa renda corretamente para que ele consiga deslocar a renda da melhor maneira possível é um problema importante hoje em dia. Quem sabe, no futuro, muitos engenheiros hoje vão a trabalhar como gestores de políticas públicas. É uma demanda que antes não existia no Brasil, mas nos últimos 20, 30 anos começou a aparecer. Então, hoje em dia há uma oportunidade de trabalho bem interessante naquele que se especializa em os aspectos sociais do mercado elétrico. Mas, enfim, apenas para, vamos a dizer, ir colocando todas as possíveis vantagens do estudo dos mercados elétricos. Já que a energia elétrica é um produto estratégico, importante para o país, que define o PIB e define uma série de aspectos, então nada mais natural que ele seja uma ferramenta muito importante de justamente políticas públicas, destinadas justamente a quê? A melhorar o bem-estar da sociedade. Isso é uma ciência hoje em dia. Há 20 anos, política pública era uma questão de palavras bonitas. Nesses 20 anos, especialmente nos Estados Unidos, a public policy se convirtió em uma ciência. E volto a repetir, eu não duvido que daqui a 10 anos, ou não muito mais,
a política pública vai ser uma oportunidade de ocupação profissional de engenheiro, que é tão importante como trabalhar em uma empresa, como para trabalhar em uma empresa produtora ou em uma empresa consumidora. Bom, mas então, nós já temos então um modelo do consumidor. O modelo de empresa, então, é bem mais complicado, porque, notadamente, uma concessionária elétrica é uma sociedade de capital aberto. Ou seja, é o que os americanos chamam muito de empresa corporativa, corporation. Que é uma empresa de capital aberto, uma sociedade de capital aberto? E como a palavra diz, é uma empresa que procura capital nos lugares em que está, em todos os lugares que seja possível. Agora, quais são as duas principais fontes de capital de uma corporação? O capital próprio, que se chama também capital acionário, que é o capital que aportam os compradores de ações. O que são as ações? Cada ação, por exemplo, é um título. Um título com relação a, por exemplo, 1/1000º da CEMIG. Se eu compro uma ação da CEMIG, eu passo a ser dono de 1/1000º da CEMIG. Então, posso me gabar disso e, naturalmente, me vou beneficiar com a melhoria do valor da ação, a valorização da ação, e também pelos dividendos que se pagam a fim de ano. Então, essa é uma fonte de capital e também uma oportunidade de investimento para as pessoas que têm dinheiro. A outra forma é a mais comum, que é justamente a de obter empréstimos. Agora, a ideia de um empréstimo, o cara vai ao banco e fala com o gerente, isso já é história antiga. Hoje em dia, as empresas emitem bonds, como James Bond, emitem bônus que dão direito, não dão direito à propriedade nenhuma. Ponto número 1. O proprietário de um bond é apenas um credor da empresa, não é um proprietário, como um acionista. Mas, entretanto, tem algumas vantagens com relação ao acionista. Por exemplo, ele tem, no título fala, olha, isto vai ser devolvido em tal data e com tal juro. Coisa que não existe na ação. A ação não fala, o dividendo será pago. Isto depende da decisão do Conselho Administrativo da sociedade. Entretanto, o pagamento da dívida é compulsório. E se não paga, qualquer pessoa tem direito a pedir a falência da empresa. Às vezes, um cara sozinho que tinha um préstamo, tinha feito um préstamo de R$1000, produziu a falência de uma empresa que era de milhões de reais. A tal ponto é o compromisso que a empresa tem de pagar a dívida. Tá? Então, vocês veem que a estrutura da sociedade de capital aberto, ou seja, da concessionária de energia elétrica, é baseada nessa forma. Vamos dizer, é importante no que diz respeito ao capital. No que diz respeito aos gastos operacionais, às despesas operacionais, ou seja, o que custa operar a empresa, não é muito diferente de qualquer firma, de qualquer outra. Ela paga despesas de funcionários, mão de obra, paga insumos. Por exemplo, a empresa concessionária paga a compra de energia que faz. Ela vai comprar na CE energia,
nos reveló el ACE, y ese dinero es compra de energía. Y por ahí va. Entonces, ahí se forman los costos operacionales. Después tienen, entonces, los costos de capital. Entonces, hay un modelo, justamente, o modelo que nos usamos, que aliás llamamos de tarot. Tarot, ¿por qué? Que vende tarifa optimizada, porque el primer uso que a gente deu ao modelo foi para encontrar as tarifas óptimas, ou seja, as tarifas que produziam mais benefício. Mas, vamos dizer, o modelo mais amplo, na verdade, se pode usar para qualquer coisa. Nós aqui vamos a usar para representar o mercado e para estudar melhor o mercado. Então, esse modelo é importante por isso. E aí, então, como é que se classificam as despesas da sociedade, da concessionária? Bom, estão os gastos, como falei, as despesas operacionais, que se costuma chamar de OPEX, justamente, não? Operational Expenses, OPEX. Depois tem as despesas de capital, CAPEX, e a soma das despesas operacionais mais despesas de capital, ou seja, OPEX mais CAPEX. Aqui o brasileiro, que tem mais imaginação que o americano, chamou de TOTEX, o total. Que na verdade não é total, porque existe também o que nós vamos chamar de GOVEX, ou seja, o imposto que pagamos ao governo. Então, você vê que as despesas da empresa se podem classificar OPEX, CAPEX e GOVEX. OPEX mais CAPEX dá TOTEX. E, nessa forma, eu tenho uma primeira estrutura que eu poderia representar mais ou menos desta maneira. Aqui, então, vem a receita. Que normalmente se abrevia com R. Então, aqui vem OPEX e agora, claro, o lógico seria que eu colocasse aqui CAPEX e pronto. Fica bem simples. Infelizmente, o GOVEX bagunça todo o correto completamente. Por quê? Porque acontece o seguinte, o OPEX é um imposto que se paga ao governo, mas esse imposto se paga sobre a receita diminuída em algumas das despesas, não todas, só algumas, que são justamente as que se chamam despesas isentas. Entende? Então, por isso que complica aqui, porque, por exemplo, há despesas, vamos a dizer, é uma coisa mais ou menos deste tipo. Certas despesas, estas aqui, estas três, formam o CAPEX. E você vê, o GOVEX, o imposto, o tributo, ele é pago depois que esta receita foi feita. Então, esta receita é isenta, mas estas duas outras receitas de capital não são isentas. Então, na verdade, é que é uma bagunça, porque o GOVEX está na frente de algumas CAPEX e detrás de outras. Mas o modelo dá conta disso, sem problema. Então, a princípio, vamos dizer, é assim como funciona. Agora, depois de pagar tudo, o que fica aqui é o que nós chamamos de EVA. Vou tentar explicar. Este modelo que nós usamos não é um modelo contábil.
como aparece balance, demonstración de resultados. No, es un modelo baseado no valor. Value-based model. Que é un tipo de modelo máis novo, foi desenvolvido, na verdade, por unha empresa consultora económica chamada Stern and Stewart. Por iso EVA, na verdade, é unha marca registrada. En tese, eu non podería usar EVA como nome, teria que usar unha cosa diferente. Mas, como a miña idade já non me posso colocar na cadeira, pelo menos por ese tipo de coisas, eu uso. Bom, gente, então essa é a estrutura básica. Agora, logicamente, cada um desses termos tem por sua vez uma estrutura. Por exemplo, o OPEX, ele contém um termo que, por exemplo, envolve justamente compra de energia, os encargos, e, como por exemplo, o ICMS, e inclusive o pagamento que a concessionária faz, por exemplo, à transmissora. Ela paga o direito de usar a rede de transmissão. Tá? Então, tudo isso forma o OPEX. Mais um termo, inclusive, que de alguma maneira reflete as perdas de transmissão na rede. Então, vejam bem, por exemplo, o encargo vai ser proporcional à energia vendida, porque se aplica sobre a fatura, assim que, na última análise, se aplica sobre a receita. Por aí vai. Agora, na receita, então, esses valores, então, são todos proporcionais a ele. Energia comprada também proporciona energia, evidente. Energia pela tarifa que pagou no leilão, a concessionária. O que paga a transmissora também proporciona energia. Energia medida nos pontos de acesso da rede básica à rede de distribuição. Tá? Então, é tudo. Mas as perdas são proporcionais a E quadrado. Lei de Joule. Então, eu tenho um termo proporcional a E e um termo quadrático, que reflete perdas e o que os economistas chamam de, digamos assim, despesas de congestão. É quando eu tenho que produzir muito e não tenho suficiente sistema para produzir. Então, a energia passa de ser proporcional a ser proporcional ao quadrado. Ou seja, a congestão aumenta o preço que tem que pagar o produtor. Tá? Então, essa é a ideia básica. Da mesma forma, essas despesas que formam CAPEX, são todas, essas sim, são todas proporcionais ao capital. Que nós vamos chamar ao capital com um nome meio estranho, BRC, porque é a forma em que a ANEEL chama base de remuneração de capital. Para distinguir claramente o que realmente constitui o CAPEX. O CAPEX por exemplo, para entender melhor, um terreno que a CEMIG tem para construir no futuro uma subestação. Não faz parte do CAPEX, porque não contém nada elétrico aí, não contribui à rede. Se a CEMIG, por exemplo, comprou, sei lá, algum tipo de investimento financeiro, esse investimento financeiro faz parte do capital, mas não faz parte da base de remuneração de capital. Ou seja, a ANEEL define claramente a base de remuneração do capital como capital ativo, operacional, ligado ao que eles chamam de core business da empresa, ou seja, o negócio núcleo, não é? Core business da empresa. É o negócio principal, o negócio núcleo da empresa.
Então, vocês veem que esse diagrama se complica um pouco. Eu não vou representar todo aí, porque acho que o pessoal de lá já não conseguiria ver, mas cada um desses elementos que está aí se compõe de uma fórmula. Então, é mais prático que vocês consultem diretamente ou imprimam se quiserem, porque vocês têm direito a usar o Moodle, já estão automaticamente inscritos, o professor Banato já explicou. Então, vocês têm direito a usar toda a documentação e as espécies de apostilas que a gente foi soltando justamente para que vocês não precisem estar tomando nota assim muito precisa, porque vocês têm o material pronto aí. Então, nessa forma, vocês teriam um modelo tarô. Um modelo, então, que vai representar agora o consumidor. Vocês podem pensar assim, aqui, nesse modelo que está aí, simplório, vermelho que está aí, na verdade me falta o consumidor, mas o consumidor é fácil de encontrar, porque veja bem, a receita da empresa não é outra coisa que o pagamento do consumidor. Então, esta receita não é outra coisa que tarifa vezes E. E em cima disto está a utilidade que vem da energia elétrica. Ou seja, na verdade, para entender melhor o modelo, a gente tem que pensar que os consumidores têm o que se chama um sistema de uso. Por exemplo, o que é o sistema de uso? É o que converte a energia elétrica em satisfação, em recompensa. O televisor, por exemplo, ele converte a energia elétrica em satisfação de ver um programa ou de ver um jogo da Copa. Então, é um elemento necessário para produzir utilidade. Ele recebe, esse sistema recebe energia elétrica e produz utilidade, que vai entrar no consumidor. Por outro lado, o consumidor vai ter que pagar a receita. R é o mesmo que pagamento. E a diferença entre utilidade e pagamento nós já vimos que é o surplus. Tá? Então, vejam que interessante como funciona o modelo tarô. O EVA é o lucro, o benefício da empresa. O S é o benefício dos consumidores. A soma dos dois é o benefício que produz o mercado, que se projeta sobre a sociedade. Então, esta soma aqui, DS e EVA, me produz o bem-estar, que se usa a letra W, que significa tanto wealth, que é riqueza, wealth, como também welfare, que é bem-estar. Então, por que é importante W? Porque é o objetivo do regulador, a ele tem por função maximizar W. Entendem? Ou seja, o governo está olhando a empresa como intuito de conseguir que a empresa gere o máximo de dados. Esse é o grande objetivo da regulação. E uma vantagem do tarô é justamente isso, que ele define claramente o bem-estar social. Não é uma palavra, digamos, política. Bem-estar da sociedade. Maravilha, mas que é isso, bem-estar da sociedade? É bem-estar da sociedade e do político que recebe sua propina. Não é? Então, na verdade, com esse modelo a gente pretende justamente fazer mais objetivo o propósito da regulação. A regulação, então, pretende maximizar a soma de S e EVA, em que S é
a diferença entre a função de utilidade e a receita, que também são fórmulas matemáticas, são equações matemáticas, então eu estou conseguindo convertir a missão, a função da ANEEL, eu defino como uma equação matemática. Então não é uma palavra que se pode interpretar a sabor da conveniência de qualquer um. Não, é uma coisa concreta. Não é diferente para João do que para Maria. O bem-estar social é uma função matemática, não modelo tarô. Por isso é que a gente tem conseguido, dentro naturalmente, da simplicidade de um modelo, que ninguém vai imaginar que este modelo pode servir para representar realmente uma empresa ou um mercado. Mas é suficiente para encontrar as tendências e as grandes leis que relacionam uma coisa com outra. Vocês vão ver que é interessante como, por exemplo, eu consigo provar, a ANEEL, por exemplo, neste momento está regulando o mercado. E para regular o mercado está fazendo certas coisas, como revisões tarifárias, reajustes tarifários, e esses reajustes, essas revisões, a princípio, para muita gente, são coisa meio de mágica. Por que, por exemplo, a reposição tarifária se faz dividindo tal coisa por o mercado da referência, sei lá quê? Parecem coisas mágicas, não? A gente não consegue conectar o que faz a ANEEL com os objetivos do governo. Ou seja, a gente gostaria de entender que toda medida da ANEEL vai na direção de maximizar esse bem-estar. E não que as medidas da ANEEL são coisas mágicas que, por algum mecanismo que ninguém entende, fazem essa maximização. A vantagem do tarô é justamente deixar claro esse tipo de coisa. E a experiência mostra o seguinte: aquelas pessoas que têm clara essa visão, conseguem se fazer entender pelos economistas, conseguem se fazer entender e conseguem um relacionamento com a ANEEL. Não diria realizado, porque entre a ANEEL e empresas não pode realizar, mas pelo menos uma atitude de mútuo respeito e uma atitude, digamos assim, de não querer enganar a outro, como às vezes acontece. Então, a grande vantagem é que elimina todo o preconceito através de quê? Da transparência e do entendimento do porquê das coisas. Então, um dos compromissos que nós temos com o professor Bonato, com vocês, é justamente isso, é clarificar, é mostrar a vocês que cada ação regulatória foi feita, ainda que às vezes com conhecimento escasso, ou simplesmente por mera intuição. Quem sabe se o autor da medida estava entendendo realmente como a medida contribuía para maximizar o bem-estar, ou isso era uma intuição dele, algo que ele sabia não por raciocínio, mas simplesmente porque ele achou isso. Mas, então, esse então seria nosso objetivo. Caso contrário, evidentemente, um curso como este não teria muito sentido. Implicaria para vocês uma carga de aprendizado para algo que, a fim de contas, está sendo feito. O que este curso quer fazer é o seguinte, que vocês vejam o porquê está sendo feito, o como é feito, que isso mais ou menos se vê em outros cursos, mas principalmente o porquê é feito. Porque daí é que vocês vão poder ser
digamos así, un elemento activo dentro, por ejemplo, una empresa, una gran empresa consumidora, una Albras, por ejemplo. Ella gasta millones mensuais en energía eléctrica, producción de aluminio, de electrolito. Entonces, para él es muy importante, por ejemplo, encontrar cuánta demanda tiene que contratar. Es un problema típico de estadística, mas tem que saber cómo es que se hace. Tem que saber, por ejemplo, cómo ella es protegida pela ley. Cómo ella, por ejemplo, puede recorrer a un mercado libre de energía, que puede se beneficiar mucho contratando con una comercializadora en vez de contratando con una concesionaria. Mas para eso preciso de gente que entienda la regulación, porque va a ser ahí que va a encontrar la ventaja y la desventaja de mudar o no mudar. Entonces, ese o que nos mentalizamos con el profesor Bonato cuando pensamos en hacer este curso. Bueno, entonces, nós já vimos que temos um modelo que me permite o seguinte: me permite para uma empresa, através de uma análise da área de concessão, da geoeconomia da área de concessão, encontrar esses parâmetros que estão aí para o consumidor e também os parâmetros que formam parte do OPEX e CAPEX, que volto a repetir, não vale a pena agora encher de fórmulas, porque isso vocês vão ver com toda a comodidade, tranquilamente na casa. Mas uma coisa importante, então, é a seguinte. Primeira questão fundamental. Que é o que caracteriza uma empresa concessionária de energia elétrica e a diferencia de outras, por exemplo, de uma fabricante de cimento, uma Votorantim? Que diferença existe entre uma CEMIG e uma Votorantim? E em que se parecem e em que se diferenciam? Bom, o mais importante de tudo é o seguinte: uma concessionária de energia elétrica é um monopólio natural. Essa é exatamente a palavra, o termo que define uma empresa concessionária. Mas, o que significa monopólio natural? Olha, pensa na CEMIG. Ela tem hoje, é a dona, proprietária da rede de distribuição em todo Minas. Agora, vamos a esquecer da existência da ANEL, vamos supor que o mercado é livre. Como é que a CEMIG poderia sofrer concorrência? Como pode aparecer um concorrente da CEMIG? Vocês que imaginam? Vamos supor agora que aqui nós como temos muito dinheiro, vamos a formar uma empresa e vamos a concorrer com a CEMIG. Vamos a tirar o mercado dele e vamos a ser ricos. Então vamos a esquecer de toda esta porcaria de programação, sei lá. Como pode ser isso? Bom, vamos supor que a gente vá a ver ao presidente da CEMIG e fala: senhor presidente, somos um grupo que quer concorrer com vocês, tirar a vocês do mercado e acabar com todos, com a CEMIG. Por favor, nos permita usar sua rede. Não é um bom começo para se relacionar bem com a CEMIG, não é? Evidentemente que a CEMIG não vai querer que nenhum concorrente, sob nenhuma circunstância, use sua rede, porque é dela. Então, o que acontece? Nós vamos nos reunir de novo e, por exemplo, vamos supor que eu fui a ver ao presidente: olha, o presidente tem redutivo, eles não querem prestar a rede. Então vamos ter que construir uma rede nós. Vamos ter que colocar ao lado de cada poste da CEMIG um poste da Unifex de Anônima. Mas
está claro que vamos imaginar então que a gente realmente gaste todo esse dinheiro, forma essa rede concorrente e tira da semilla metade dos clientes. Aí, o que vai acontecer? Tanto a Semig como nós vamos a estar trabalhando com o dobro do capital necessário, porque a rede está duplicada. A rede da Semig e a rede da Unifem. Então, nessas condições, há uma quantidade enorme de dinheiro que nós conseguimos e que temos que financiar, temos que pagar a remuneração desse capital, muito grande por poucos clientes. Então, você vê que, de uma maneira mais simples, não é negócio, é um negócio muito ruim tentar concorrer com uma empresa proprietária da rede, ou seja, uma empresa que é monopólio natural. Aí já vocês veem por que monopólio natural. Porque é a dona da rede. Então, naturalmente, como proprietário da rede, é difícil para qualquer concorrente entrar a disputar essa clientela da Semig. E como é a única, então vai ter que, vamos dizer assim, pode, ela está em condições de impor qualquer tarifa. Se não fosse pela ANEEL, o que faria a Semig neste momento? Perguntaria a um engenheiro, olha, me diz quanto é a tarifa que me dá o máximo lucro. Aí o engenheiro, se estudou economia e mercados, vai dizer, não, é muito simples. Isso é, se você está usando o capital certo, o capital que melhor possível, que é o que a Semig chama de, a ANEEL chama de investimento prudente, significa que nem mais nem menos esse capital. Então, sempre se tem investimento prudente, então a tarifa que maximiza o lucro é igual a seu custo otimizado mais a propensão a consumir dos consumidores dividido por 2. Vejam que coisa simples. É a média entre a propensão a consumir dos consumidores e o custo otimizado da empresa. Nessas condições maximiza. Então vocês já veem que é o que nós então aprendimos, vamos dizer assim, é que nós vamos a tratar de empresas que são monopólios naturais e, consequentemente, que se esse monopólio natural é deixado livre, sem regulação, ele vai tender imediatamente a ir para uma tarifa que maximiza seu lucro. Então, quanto é? É a média entre propensão e custo ótimo. Mas a propensão é muito maior que o custo ótimo. Então, o resultado é o seguinte, a tarifa que otimiza o lucro é uma tarifa muito alta. Muito mais alta que a tarifa que se paga hoje. Para você ter uma ideia, hoje em dia a Semig está, a consumidor residencial, cobrando alguma coisa em torno de 88 centavos por quilowatt-hora. A tarifa que maximiza o lucro iria para mais de 10 reais por quilowatt-hora. Ou seja, 10, 15 vezes, até 20 vezes mais que a tarifa que hoje em dia se aplica. Então, vocês veem a imensa diferença. E a necessidade, então, do governo intervir e regular. Agora, como é que se consegue essa tarifa regulatória? Nós já sabemos. Tarifa regulatória é a tarifa que maximiza o bem-estar. Vejam bem, tarifa de máximo lucro, a tarifa que maximiza o lucro é uma tarifa alta igual a A mais custo otimizado dividido 2.
valor grande, 10 reais por quilowatthora. Tarifa regular é uma tarifa bem mais barata, 88 centavos por quilowatthora, e que é exatamente aquela que maximiza o bem-estar, não maximiza o lucro, maximiza a soma de lucro mais surplus. Então você vê que a tarifa que maximiza o lucro, logicamente, maximiza só o que interessa à empresa. A tarifa que aplica a ANEEL maximiza a soma do lucro mais o surplus. Ou seja, atende as duas. Por isso é que essa tarifa regulatória, quando é aplicada, o EVA da empresa é zero. A empresa consegue pagar tudo, incluindo os acionistas, mas não consegue ter EVA positivo. Porque enquanto o EVA começa a se positivar, começa a aumentar, o valor do bem-estar cai. Então, esse é o princípio fundamental. Hoje em dia, então, o governo intervém com seu poder, digamos assim, sua autoridade, para obrigar a empresa a trabalhar otimizando o bem-estar. E cobrando, portanto, uma tarifa bem menor que a tarifa que maximizaria o lucro, que seria o que faria qualquer presidente da empresa se pudesse. Então, isso segura a empresa e coloca a maior, digamos assim, vantagem como uma vantagem social de toda a sociedade brasileira. Bom, no material que vocês vão a dispor aí, através do Moodle, está justamente um exemplo bem didático. É um modelo tarot para uma empresa que está livre e que, portanto, maximiza seu lucro, e a mesma empresa regulada. E dá para ver bem a diferença. Uma empresa tem, por exemplo, um lucro elevado, mas o surplus caiu bastante. A outra tem lucro zero, porque está regulada, mas o surplus é muito grande. Então, zero mais um surplus muito grande é melhor que um lucro bom, mas um surplus escasso, baixo. Tá? Vocês vão ver claramente isso. No caso, por exemplo, da 200, o bem-estar é de 200 quando está regulado, e é apenas de 116 quando a empresa é livre. Mas quando a empresa é livre, o EVA é positivo, vale meio a meio, por exemplo. Um exemplo, se não me engano, não falo. E, no caso da empresa regulada, é só zero. Então, você vê que a empresa livre busca seu benefício próprio. A empresa regulada busca o benefício da sociedade. Bom, a questão básica agora é a seguinte. Nós, então, descobrimos ou conseguimos visualizar que a empresa, para produzir máximo valor social, máximo bem-estar social, precisa operar com EVA zero. Aliás, a ANEEL, quando a empresa tem EVA zero, ela diz que a empresa está em equilíbrio econômico-financeiro. É a forma em que a ANEEL define o EVA zero. Claro que EVA zero é uma coisa concreta, e equilíbrio econômico-financeiro também são palavras. Mas não deixa de ser importante ver que, a seu modo,
qualitativo, vamos dizer, no objetivo, a ANEEL persegue os mesmos objetivos que estão dentro destes critérios econômicos. Bom, então, como é que a ANEEL consegue essa maximização do bem-estar? Ou seja, como é a regulação? Bom, é claro que a regulação é um processo extremamente detalhado. Existe o que se chama procedimentos de regulação tarifária, que é um calhamaço, que me dá todas as medidas. Só que você vai ler isso e vai encontrar, olha, uma série de... Se você quer enxergar por que essa medida que está colocada aí no PROREC, ela vai realmente a contribuir à maximização do bem-estar, não consegue, porque não tem modelo. A ANEEL nem sequer representa o consumidor. Então, é uma coisa que, vejam bem, não quer dizer com isso que eu tinha uma má opinião da ANEEL. Muito pelo contrário, eu acho que a ANEEL é a agência reguladora melhor que tem Brasil. E provavelmente tão boa ou melhor que muitas de países, inclusive de países desenvolvidos. O problema é, vamos dizer assim, um pouco difícil e longo de explicar, mas um dia nós vamos conversar sobre isso. Como que a ANEEL, apesar de não ter conseguido uma forma mais objetiva de representar as coisas, merece muita, digamos assim, um juízo muito bom por parte do brasileiro. Até porque se compara você com uma Anatel, ou com uma ANA, ou qualquer dessas agências, você vai ver uma diferença enorme a favor da ANEEL. Mas, concretando então, como é que a ANEEL faz? A ANEEL faz o seguinte: ela tem dois tipos de intervenção na tarifa. Tem o que ela chama de revisão tarifária, que acontece cada 4 anos, e o reajuste tarifário, que acontece todo ano que não tem revisão. Ou seja, no interstício das revisões estão os reajustes. 3 reajustes por cada revisão. Revisão, reajuste, 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 nova revisão. Reajuste, 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 nova revisão. Assim funciona ao longo do tempo o mecanismo regulatório. Que é o que faz a revisão? Olha, a revisão não é mais que um dispositivo que entra nesse tarô e produz um EVA zero. Ou seja, vejam bem, eu tenho uma entrada aí, né, que é a receita, é tarifa por energia. Não é? Então, se eu perguntasse, por exemplo, que tarifa preciso colocar aí para que o resultado de EVA seja zero? Vai ser uma equação que vai a definir então qual é a tarifa que zera o EVA. E essa é justamente a função da revisão tarifária, é obter a tarifa que zera o EVA. Como é que isso se faz? Nós vamos ver depois o detalhe e tudo, mas basicamente então isso está representado aqui no tarô. Ou seja, como a revisão tarifária opera. No fundo, a lei define uma empresa virtual que seria, digamos assim, a empresa benigna, é uma empresa que funciona bem. E então
fala, olha, esta empresa que funciona bem vai ser o casaco que vai ter que vestir a empresa. A empresa vai ter que colocar um casaco de cara benigno, de cara que funciona bem. Vai ser obrigada a isso. Se não consegue, perde dinheiro e desaparece. Como aconteceu com a Semar em uma oportunidade. A Semar foi vendida por R$1. Por quê? Porque uma empresa que não conseguiu, seja porque cargas d'água, não conseguiu se colocar no casaco da empresa benigna. Claro, alguém poderá dizer, mas e se a ele erra e coloca uma empresa benigna, tão benigna que é impossível de se colocar um casaco tão pequeno que não cabe em ninguém? É uma possibilidade. Muitas empresas discutem isso. O grande problema que hoje em dia existe no setor elétrico é uma discussão sobre se as medidas da ANEEL não são medidas exageradas e que estão levando as empresas a uma desvalorização geral. Se vocês, por exemplo, comparam hoje o valor das ações das empresas de distribuição brasileiras com relação ao que valiam há 10 anos, valem muito menos da metade. Então, elas alegam que é porque o casaco é muito estreito. A ANEEL alega que as empresas estão, digamos assim, fazendo uma espécie de jogo de gato e rato, no qual elas querem mostrar que realmente a ANEEL está errada. E esse jogo se mantém ao longo dos anos. Então, eu acho que nessa bagunça, nesse caos, há uma oportunidade importante para aquele que estudou objetivamente os problemas e tem um modelo para poder falar, olha, não vamos a discutir com palavras ou falar que as empresas são ladrões, como falou o diretor da ANEEL, não podemos falar que as empresas são todas ladrões. Não é uma forma de agir. E as empresas, por sua vez, falam que os diretores estavam fazendo, por exemplo, falam, não, os diretores são políticos que se estão candidatando a deputados, então eles gostam de mostrar que são os salvadores da pátria e digamos assim, querem, digamos assim, empurrar as empresas até o último possibilidade delas. Então alguém poderia dizer, não é forma de discutir, vamos a discutir sobre um modelo matemático, vamos a discutir em uma base objetiva, porque não existem acusações desse tipo. Que se possa dizer, olha, ganhem que mais sabem, não é que tem mais força. Essa seria a ideia básica. Professor? Pois não. Eu quero assim, provocar uma ideia, que é a seguinte, eu sou chileno e para mim é bem assim, inverossímil o assunto do chuveiro, porque uma família de 4 pessoas consome, sei lá, 10 kW, podendo ser 3. Certo. Então, por que não entra o calefón no consumo normal de uma família brasileira? Uma pergunta que eu me faço sempre. No sentido que o gás, por exemplo, no meu país, nós trazemos gás em barcos de, acho que Indonésia. Então, e aqui tem gás mais perto na Bolívia, tem produção, se não me engano, aqui no Brasil também. Aí eu fico perguntando qual o incentivo que está por trás de gerar a curva de carga mais alta, para 12, 10 kW. Veja bem, eu fui professor visitante em Chile várias vezes, sou casado com uma chilena e, portanto, conheço bastante. A principal diferença é o clima, não? Porque você vê que, por exemplo, Califórnia, ou Califórnia, como se diz na Argentina, ou seja, o banho usando gás não é muito popular aqui. Em alguns lugares,
apartamentos de São Paulo tem você, mas em geral é elétrico. Por quê? Porque é um hábito de consumo, como se diz. É mais forte. O brasileiro gosta de tomar banho todo dia e fazer com chuveiro elétrico. Agora, Chile é um país pioneiro em termos de regulação. Quando em outros países latino-americanos nem se falava de regulação, Chile já tinha. Então, vamos dizer, a forma que se faz a regulação em Chile é uma forma que eu diria muito mais acabada, muito mais experiente que em outros países. Leia-se Argentina, leia-se Brasil. Agora, você tem que ir para... Você sabe como o que falava Neruda, não é? O frio chileno é um frio galvânico. Então, sei lá, a gente poderia conversar muito sobre isso, mas eu diria que provavelmente você traga já uma experiência no qual, quem sabe, algumas das coisas que eu fale aqui sejam desatualizadas ou não sejam facilmente traduzíveis aí, porque estamos com um país que já a regulação elétrica tem anos mais de experiência que o resto da Latinoamérica, entende? Essa é a, vamos dizer assim, um país com poucos recursos e pequeno como Chile tinha que ser mais audacioso e mais inteligente que o resto para sobreviver, que é o que acontece. Agora, até que ponto a inteligência e a disposição, digamos assim, conseguem compensar a falta de recursos, um país pequeno, um país com um clima ruim, sem fontes, por exemplo, fontes solares, como aqui sobram, são bem mais. Então, mas é interessante como se fala assim, realmente é um dos problemas que diferenciam, não é? Bom, então, nós estamos com a ideia de que, a princípio, né, a regulação funciona através das revisões que fundamentalmente definem uma tarifa que zera o EVA e, consequentemente, maximiza. E os reajustes que se fazem ano a ano, que têm fundamentalmente a função de manter esse máximo perante as mudanças que acontecem. Porque vejam bem, a partir do momento em que se fez uma revisão, em que eu zerei o EVA, passa o tempo e o consumidor deixa de ter uma propensão. Normalmente ele tem o que se diz um progresso econômico-social e, consequentemente, sua propensão a consumir aumenta. Então, o mercado cresce. Por outro lado, a empresa ela tem o que se chama a inovação tecnológica, que, melhorando a tecnologia, esses parâmetros de OPEX e CAPEX diminuem. Então, eu tenho, por um lado, cresce o consumo, diminuem os custos e, em cima de tudo, tem a inflação, que aqui no Brasil é um elemento, foi. Agora nós estamos em uma situação em que praticamente não há inflação, vamos torcer que continue, mas houve épocas em que realmente a inflação era brutal e representava um fator muito importante, coisa que em Chile nunca existiu, porque a inflação é estável, é pouca. Bom, mas então, como é que se faz o reajuste? Já vemos qual é a função do reajuste. Da mesma maneira que a revisão, em um determinado momento, cada 4 anos, zerava tudo, o reajuste tende a evitar que o EVA saia do zero para um lado ou para o outro.
Então, o que faz? Compensa o crescimento do mercado, compensa a inflação, compensa todas essas mudanças através de um reajuste da tarifa. Que diferença entre uma revisão de tarifa e um reajuste? Bom, a princípio não há. 10 centavos de revisão a 10 centavos de ajuste é a mesma coisa. Mas o momento em que se faz e a forma em que se faz é diferente. Em um caso, se trata de tirar uma fotografia da situação para zerar, e no outro você está vendo um filme e está tentando corrigir a evolução temporal que aconteceu no filme. Então, essa é a diferença fundamental. Então, eu tenho revisão cada 4 anos, que é o que faz? Simplesmente coloca aqui, não é? Por exemplo, se eu quiser mostrar a revisão, que é o que faz, eu faria o seguinte, eu diria, tudo bem, vamos a supor que eu tenho a empresa, no dia da revisão, na data da revisão. Então, a empresa está defasada, passou tempo, então eu tenho que colocar as coisas em ordem. Então, o que faço aí? Bom, determino aqui, R, eu sei que vale tarifa pelo mercado, pelo consumo. Θ vezes C. Então, eu vou fazer o quê? Vou passar de um θ a um θ mais uma variação, como aqui, nesse caminho que vai até o EVA, eu vou ter então o EVA, vai ser uma função da nova tarifa. Por exemplo, o EVA, antes da revisão, era EVA de θ. Agora, no novo EVA, vai ser EVA com a tarifa corrigida pela ANEEL. Então, isto poderia ser positivo ou negativo. Porque a empresa já estava em uma situação já não de equilíbrio econômico-financeiro. Então, eu vou restituir o equilíbrio econômico-financeiro achando aquela variação que faz isto igual a zero. Daqui sai isto, uma função que depende de quê? Justamente das variações, das mudanças. Depende do índice de preços elétricos, depende do índice de progresso tecnológico, depende do crescimento de A, podemos colocar assim, que o A vai crescer com um índice de progresso econômico socioeconômico, vezes A. Então, deduzindo essas equações, isso está feito no material, eu chego ao valor de gama, aquela variação de tarifa que me zera de novo o EVA. Então, a revisão que faz? Zera de novo o EVA. Nada mais simples. Agora, aí é uma coisa interessante. Vejam bem, a ANEEL não é boba. Porque se ela pretende zerar o EVA daquela empresa que não fez inovação tecnológica, ou seja, que o IPT, Índice de Progresso Tecnológico, vale zero, estaria, evidentemente, fomentando a ideia da empresa de não fazer inovação, afinal custa dinheiro. E o EVA está descontada a inovação tecnológica aí. Então,
o que faz a ANEEL é uma espécie de armadilha, que é a seguinte: em vez de ser a doer da empresa que não tem inovação tecnológica, ela faz um acompanhamento, uma monitoração do avanço tecnológico das empresas brasileiras e algumas estrangeiras, e acha o que ela chama uma média de progresso tecnológico. Como isso é uma coisa meio ilusiva, terminou se chamando de fator X. O fator X não é outra coisa que o resultado médio da inovação tecnológica das empresas brasileiras. Não é outra coisa. Só que se convirtiu em uma espécie de coisa misteriosa. Então, que é o que faz a ANEEL? Em lugar de multiplicar o PEX por mais índice de preços elétricos, que isso me corrigiria toda a inflação, ainda para uma empresa que não tem inovação tecnológica, ela corrige por mais IP, ou seja, mais índice de preços elétricos, menos X, subtrai o índice X. Então, ela vai a reconhecer o aumento de preços da inflação, mas não na medida de toda a inflação, só da inflação diminuída do progresso tecnológico médio, que é uma espécie de forma de fazer que a empresa trate de ter pelo menos inovação tecnológica média, porque aquela que não chega a esse ponto vai ter IVA menor que zero, vai sofrer. Muitos comparam isso com aquele nordestino que faz caminhar o jegue colocando com uma varinha, não é? E uma cenoura diante da cara do jegue. Então o jegue vê a cenoura e vai avançando, só que a cenoura também se move. Então ele consegue andar. É exatamente esse princípio do fator X. Ao colocar IP menos X, automaticamente está dizendo o seguinte: toda empresa com inovação tecnológica menor que X vai a perder dinheiro. Por isso também eles chamam de regulação por incentivos, porque o incentivo está justamente nesse conceito de IP menos X. A correção com IP menos X, em vez de com IP sozinho, IP menos X. Então, se a empresa tem uma inovação própria igual a X, zero. Se é maior que X, ganha. E se é menor que X, perde. Ou seja, colocou a ANEEL, a cenoura, no lugar certo. Então, essa é a ideia básica. Eu uso o reajuste nessa forma, para colocar as empresas, a situação das empresas em função do seu progresso tecnológico. As empresas que têm um índice de progresso tecnológico, um IPT, igual a X, nem ganham nem perdem. A que passou de X, ganha. A que tem menos, perde. Essa é a forma em que se faz a regulação. Tá? Bom, então, já que o professor Bonato não está, eu vou então a deixar aqui, até para não ter um excesso de coisas que depois você termina não perdendo a noção do que realmente é importante. Só então, se houvesse qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós podemos, com muito prazer, a responder. Se não for assim, então nós nos vemos já com o professor Bonato na próxima quarta-feira. Tá?